Olá, feliz sábado! Sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que bom que chegou o Santo Sábado, o dia que nós esperamos para que nós possamos passar mais tempo com o nosso Salvador. E você também pode ter essa experiência. Faça você mesmo hoje uma experiência de passar estudando a Palavra de Deus, lendo a Bíblia Sagrada, que é tão importante, e ouvindo a voz do Espírito Santo. Nós sabemos que nós não somos salvos pelo sábado, ou pelas obras, ou por dar o dízimo. Nós não somos salvos por nada disso. Nós somos salvos exclusivamente pela graça, pela fé. E o texto que nós vamos ler hoje, com base no nosso estudo, é Efésios 2:8, que diz que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos exatamente pela graça, pelo aquele sangue derramado naquela cruz. E aí então, por que nós guardamos o sábado? Porque nós, adventistas do sétimo dia, sempre batemos na mesma tecla, dizendo que nós temos que guardar o sábado. Porque o sábado é um mandamento esquecido. O sábado, a religião católica, apostólica romana, mudou esse dia abertamente para o domingo. E você sabe da história. E então, desde então, as pessoas gradativamente vieram então deixando o sábado do lado e vieram então guardando o domingo, observando o domingo. Ao longo do tempo, toda a igreja primitiva, elas guardavam os sábados, né? E aí então, depois, Constantino, no ano 321, dia 7 de março, promulgou que todo o povo deveria guardar o domingo, junto com o Papa. E aí é uma história que nós vamos abordar aqui em outro momento, quando nós formos falar de Apocalipse, capítulo 17. Então hoje nós vamos ler alguns textos para você entender por que muitas pessoas ainda dizem nos dias de hoje que nós devemos observar o dia domingo, sendo o dia de guarda. Mas isso não é verdade, tá? E os textos usados para dar base ao dia domingo, eu vou ler ele para você essa manhã, para que você possa compreender. Eu não quero aqui empurrar goela abaixo para você o sábado, não é nada disso. É que nós estamos para estudar a palavra de Deus. E o desejo meu que eu tenho é apresentar para você os textos bíblicos. Agora, o convencimento, quem o faz, é o Espírito Santo. Ele que tem esse poder, essa missão de convencer o ser humano do pecado. Tá bom? Então, ore comigo aí mesmo onde você está. Feche seus olhos com a sua fronte e vamos falar com Deus. Querido bondoso Deus, obrigado, Senhor, por esse dia. Por mais uma vez, Senhor, nos encontrarmos aqui na Tua santa presença. Que o Seu bom e santo Espírito, Senhor, nos acompanhe nesse estudo e abre-nos a mente para que nós possamos entender o que vai ser estudado nessa manhã. Tudo isso nós pedimos no Teu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Existem alguns textos na Bíblia que muitos usam para dar base para a guarda de domingo, dizendo que Paulo guardou o domingo. Diz que Paulo, depois que Jesus morreu, Paulo guardou o domingo, os apóstolos guardaram o domingo. Mas aonde está isso na Bíblia? Aonde? Ao estudarmos a palavra de Deus, não devemos ser ignorantes. Aonde está? Eu vou ler os textos que muitos protestantes eles usam. Lembrando, nós não estamos aqui para atacar a fé dos nossos irmãos católicos, de nossos irmãos protestantes, não é nada disso. Ao fazer o estudo, nós teremos que apresentar para você o motivo pelo qual eu acredito num Deus.
Eu não estou querendo dizer com isso que outras pessoas que guardam o domingo não acreditam em Deus. Mas a base que eu tenho para acreditar em Deus, para entregar tudo que eu tenho na mão de Deus, entregar principalmente a minha vida na mão de Deus, é que Ele não muda. É por isso. Se Deus mudasse, nós não estaríamos aqui hoje. Porque nós não somos bons. Deus é bom. Então, se é um Deus que não muda, as suas leis e as suas regras também não podem ser mudadas. Deus no passado tolerou muitas coisas. Mas nós devemos entender que nós não devemos achar por nós mesmos que nós devemos transgredir aquilo que Deus fez, o que Deus deu. Eu vou ler aqui alguns textos hoje para você entender a base que alguns dá para dizer que é o que nós devemos observar o domingo. O primeiro texto que eu vou ler está aqui em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, versículo 7. É o primeiro texto que eu vou ler para você, que muitos usam para insinuar que Paulo guardava o domingo e não o sábado. Tá? Diz assim, ó, preste bem atenção, para que você possa entender se é realmente o que os outros falam por aí. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Atos capítulo 20, versículo 7. Em Troade, nessa viagem de Paulo estava para partir. E aí então, depois do sábado, né, Paulo estaria com viagem marcada ao domingo. E aí então, ao partir do pão, ou seja, numa reunião, Paulo ele prolongou o seu discurso. Já era domingo. Paulo estava numa reunião. Se você continuar lendo o texto, você vai encontrar aqui, ó, no versículo 8 diz: haviam muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Aí fala do jovem Eutico, Eutico que caiu da janela, né? E Paulo abraçou o menino e o fôlego de vida voltou no menino. E aí Paulo prolongou no seu discurso, dando discurso para aquelas pessoas. E aí então Paulo ficou ali com eles no primeiro dia da semana. Você está entendendo? Não há nenhuma base aqui que tem o conceito de dizer assim, Paulo estava guardando o domingo, o domingo. Não tem nada a ver. O texto não está preocupado de falar no dia de guarda. Não é nada disso. O que mais me intriga é ver tantos teólogos que estudam a palavra de Deus, ele deturpar tanto as escrituras, querendo forçar o texto a dizer algo que o texto não está dizendo. Ao fazer teologia, devemos ter princípios hermenêuticos e exegético, para que nós possamos entender realmente o que o texto está dizendo. Nós não podemos forçar o que o texto não está dizendo. Aqui não se trata de dia, não está falando sobre o dia da semana, não está falando sobre a guarda do dia. Está falando que Paulo demorou para ir, era o primeiro dia da semana, Paulo comeu. Quer dizer que os apóstolos, ao comer com uma pessoa no domingo, eles estavam simplesmente guardando o domingo. Então esse texto não está falando sobre o dia de guarda. E é um texto base que muitos protestantes usam para dizer que Paulo guardou que o sábado já não existia mais, e agora os apóstolos estavam guardando o domingo. Isso não é verdade. Tá? Acho que ficou bem claro aqui para você entender. Que não tem nada a ver com o dia de guarda. Outro texto que eles usam para forçar isso daqui é a passagem de 1 Coríntios capítulo 16, 2. E eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e acompanhasse comigo a leitura. Olha aqui, ó.
os dias são a mesma coisa, assim, ó. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha a parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vai juntando, para que se não façam, coletam quando eu for. Quando vier chegado, eu enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém. Aqueles que aprovardes, se convier que eu também vá, eles irão comigo. Que Paulo está pedindo uma ajuda, uma coleta para os santos, né, para levar a Jerusalém. E aí Paulo diz assim: no dia que eu for, vocês, para que vocês não façam no dia que eu estiver aí, vocês fazem antes. Faça a coleta entre vocês e coloque a parte, ou seja, junto de vocês. Deixa eu te dizer uma coisa que talvez você não saiba. Muitas pessoas pegam esse texto aqui e dizem assim, ó, olha, Paulo diz que no primeiro dia da semana devemos colocar a dádiva, levar na igreja no primeiro dia da semana, no domingo, ou seja, guardando o domingo. Se isso fosse verdade, então estaria correto. Então, exatamente, estaria guardando o domingo, tá? Se o texto dissesse assim, ó, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha a parte na onde? Em casa, conforme a sua prosperidade. E vai juntando, para que não façam coleta quando eu for. Aqui muitos usam esse texto dizendo assim, não, Paulo diz assim que essa casa aqui é a igreja. Então, as pessoas estavam levando as suas dádivas à igreja no domingo. Então, estava dizimando ou ofertando. Será que isso é verdade? Eu vou ler essa passagem no grego. Talvez você não tenha aí uma Bíblia grego. Eu tenho a Bíblia em grego. E também tem aqui em grego, interlinear. Olha, aqui, ó, eu vou ler a passagem no grego. Aqui, esse ponha junto em casa é para junto em si, junto de ti, não a igreja. Aqui não parece Eclesias, né, a palavra. Aqui diz assim, ó, aqui diz no último versículo no grego, diz assim, ó, é par, né, junto, e aí tu, que é a si mesmo, e também titetu, a parte em casa, não na igreja. Então o texto fica garhautu par eutatu titetu. Este está no grego, então é junto de si, não é na igreja. O grego, ele é muito claro em dizer. Então, se a pessoa forçasse olha, Paulo disse que no primeiro dia da semana que era para levar a igreja, não, o texto não diz igreja, né? O texto não diz a igreja. O texto diz colocar a parte em si, junto de si, para que quando Paulo chegasse, ele tomasse as coletas e levasse para Jerusalém. Então, esse texto de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2, também está descartado. Não fala de dia de guarda. Está falando que Paulo iria. Veja bem, Paulo não poderia dizer assim, ó, ao sábado fazem tal coisa. Mesmo se Paulo estivesse dizendo que poderia fazer uma coleta no dia de sábado, ainda assim Paulo estaria correto. Paulo não estaria transgredindo o sábado, porque era uma necessidade. Ajudar os irmãos no sábado é uma coisa que nós devemos fazer, tá? No sábado é o dia de fazer o bem. Todo dia é dia de fazer o bem. Mas no sábado, se você puder fazer o bem para uma pessoa, Deus vai agradar muito. Não você trabalhar, né? Mas você ajudar. É dia de bênção. Assim como Deus te dá a bênção no dia de sábado, você também pode abençoar outras pessoas. As bênçãos que nós recebemos não é para nós guardar no nosso guarda-roupa, dentro dos nossos armários, né? Não é. É para nós também distribuirmos. Por isso que muitas vezes
muitas pessoas são privadas de receber bênção por causa do egoísmo, não é? As pessoas são egoístas. Nós já não somos bons, né? E ainda mais com essa tendência, essa pecaminosidade que nós temos, nós tornamos cada vez mais mal. E aí, quando nós temos muito, nós não queremos dividir com quem não tem nada. Muitas pessoas estão precisando de alguma coisa e nós temos de sobra dentro da nossa casa. E aí nós não damos. Isso se chama egoísmo. Então, o dia de sábado é o dia de você repartir. Ou o dia de sábado, domingo, seja qual o dia. Dia de fazer o bem é todo dia. Mas o dia de sábado, se você puder ver alguém e poder fazer o bem, é um dia que aquela pessoa vai receber bênção, assim como eu e você também temos recebido da mão do nosso Criador. Deus só vai dar bênção para aquelas pessoas que estão dispostas a entregá-la para outrem, né? Agora, se você quer a bênção e fica guardado só para você mesmo, para que você o quer? Não tem necessidade, não é verdade? Então, por isso que Deus conhece o coração de cada um de nós. Outros textos, né, que dá a base, que falam sobre isso aqui, é o texto de Mateus capítulo 28, 1. Nós vamos ler também esse texto, já que nós estamos... antes de eu ir para Mateus capítulo 28, 1, nós vamos ler aqui o texto mais controverso que tem sobre o sábado na Bíblia. Esse aí, até certa vez um jovem foi para redes sociais e gravou lá um vídeo falou, olha aqui, quando as pessoas falarem do sábado, você apresenta esse texto para elas. E aí falou lá, daí eu peguei naquele mesmo dia, eu vou riscar aqui na minha Bíblia, né, o texto. E aí, nesse mesmo dia que o jovem fez o vídeo no Instagram, eu também respondi com a palavra de Deus, porque ele só citou o texto. Ele não soube explicar o que o texto estava dizendo, né? Então ele só diz, o sábado foi abolido. Veja, um cristão chegar no patamar para dizer que o sábado foi abolido, essa pessoa ela não sentiu com clareza o amor de Deus. Com todo respeito, eu estou falando para muitas pessoas que observam o domingo. Mas eu quero dizer para você, com toda certeza, você não sentiu o amor de Deus, você não entendeu. Para um cristão chegar a falar que o dia de sábado foi abolido, ela não entendeu. Diz assim, ninguém pois o julga. Colossenses 2,16. Ninguém pois o julga por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que há de vir. Porém o corpo é de Cristo. Aqui está. O que Paulo está dizendo? Aí a pessoa vai lá e apresenta esse texto. Veja bem, nós não podemos ler texto e colocar no texto coisas que o texto não está dizendo. Ao ler Colossenses 2,16, nós temos que ter em mente o que Paulo está dizendo. Se você continuar lendo, ninguém faça árbitro contra vós, pretextando humildade de culto a anjos. Nós temos que continuar lendo os textos que estamos estudando. Se você for fazer uma prova, eu não fiz nenhuma faculdade. Eu estudei muito pouco. Então eu não sei o que é fazer uma faculdade. Só que eu sei que se eu for fazer uma prova hoje, seja na teologia, seja em qualquer outro curso, se o professor me dá 10 páginas para mim estudar, para mim responder na prova, eu não posso ler apenas uma e achar que eu já sei das 10. Eu tenho que estudar as 10 para que eu possa compreender, para que eu possa responder as perguntas que vão cair no dia que eu estiver fazendo aquela prova. E estudar a Bíblia não é diferente. Nós temos que ler e entender. Paulo não está falando sobre em si que o sábado está abolido. Se nós lermos Levítico capítulo 24, 4, 44, Levítico capítulo 7, versículo 14. Eu sei que muitas pessoas não leem o Antigo Testamento, principalmente o Levítico, que é um livro muito repetitivo, mas precisamos de ir lá e dar uma olhada. Quando Paulo está dizendo aqui que ninguém julgue
pela comida ou bebida, é que ninguém faça árbitro sobre a pessoa, sobre comida e bebida. E ele enfatiza, porque tudo isso tem sido sombra do passado, mas que o corpo é de Cristo. Paulo aqui pode estar falando do sábado cerimonial ou do sábado semanal. Paulo não está aqui de modo algum dizendo que o sábado foi abolido, ou que o sábado seria coisa sombra do passado. Paulo não está falando nada disso. Portanto, se Paulo estivesse falando isso aí, Paulo seria um tremendo controverso. Ou controverso, né? Porque Paulo, em Atos 13:16, 16:4, 17:2, 18:4, né? 16:13, 17:2 e 18:4 em Atos. Paulo está falando da guarda do sábado. Aí sim Paulo está falando da guarda do sábado. Mas aqui Paulo não está falando que o sábado foi abolido de modo algum. Paulo está falando, muitas pessoas estavam dando culto a anjos, cultuando a anjos. Aí Paulo está então aqui explicando para as pessoas como teria que ser. Aí, quando Paulo está falando sobre Colossenses, que no templo eles deveriam levar ofertas e comida, Levítico 23, depois você dá uma olhadinha lá, Levítico 23:13, né? E aí, sabemos que a lei cerimonial exigia que os judeus trouxessem várias ofertas de comidas e bebidas no templo, a oferta de comida. O cansaço ao longo do ano, daí 23:4, a lua nova deveria ser celebrada no que eram de vir: vida, morte e ressurreição de Cristo. Tudo isso era sombra das coisas que eram de vir: vida, morte e ressurreição de Cristo. Tudo exclui o sábado, exclui que o sábado, em Colossenses 2:16, seja o sábado semanal. Então, nesse montante, depois você pode dar uma olhadinha lá em Levítico, esse não está falando do sábado semanal, e sim do sábado cerimonial. Depois também tem os versos Mateus 28:1, Lucas 24:1 e João 20, versículo 1, que ele diz que no primeiro dia que Jesus ressuscitou, no primeiro dia, né? Então, só para você entender o quanto é importante você saber, não tenha em sua mente que o sábado foi abolido, meu querido irmão, minha querida irmã. A Bíblia dá base para nós mais de 100 textos bíblicos falando sobre o dia de sábado. Por que a Bíblia vai dar tanta ênfase no sábado se era uma coisa que seria abolida? Para quê? Nenhum momento na história, nenhum apóstolo, nem o próprio Jesus disse que o sábado um dia seria sombra do passado ou seria dado para o povo judeu. Não. O sábado é um selo de Deus. Isso não pode ser mudado. E eu vou finalizar esse estudo de hoje, né? Eu quero ler aqui uma passagem. Muitas pessoas ainda não entenderam. A Ellen G. White, ela é cofundadora do Adventismo. Nós adventistas cremos que ela foi inspirada por Deus para escrever todos os livros que ela escreveu. Uma mulher que nunca conheceu, nunca teve contato com o estudo grego nem hebraico, pôde escrever, pôde ler. Isso só pode ser uma obra do Espírito Santo. E ela foi inspirada em escrever vários temas de saúde, sobre o sábado, sobre a ressurreição, sobre Cristo. Em muitas áreas da nossa vida ela aconselha. E ela sempre diz que os escritos dela são luz menor. Não é comparado de pé de igualdade com a Bíblia. Como muitos dizem por aí, que os adventistas têm Ellen White como a segunda Bíblia. Isso não é verdade, que nós não temos nenhuma doutrina whitiana, né? As pessoas, talvez, os mesmos teólogos
que torce o texto para dar, querendo dar base na guarda de domingo, é os mesmos que não conseguem também ler a obra de Ellen White. Eu vou ler aqui esse livro aqui, ó. Olha, você quer entender um pouco sobre o que vai acontecer no tempo do fim? Então, leia essa obra. É um livro curtinho, né? Pequeno, de poucas páginas, mas é muito valioso. Ellen White vai dizer aqui, deixa eu achar aqui um texto que ele é muito importante e eu quero repartir com você ele para que você possa entender. Aqui na página 50 desse livro aqui, Eventos Finais. Olha o que Ellen White diz a respeito do sábado. Aí, lendo esse pequeno trecho, nós vamos encerrar esse vídeo. Ela diz assim: é intuito do Pai Celestial preservar entre os seres humanos, por meio da observância do sábado, o conhecimento de si mesmo. Seu desejo é que o sábado nos aponte para Ele como o único Deus verdadeiro. Pelo conhecimento dele, possamos ver a vida e paz. Durante toda a semana devemos ter em mente o sábado e fazer preparação indispensável a fim de observá-lo, conforme o mandamento. Não devemos observá-lo simplesmente como uma questão de lei. Devemos compreender sua relação espiritual com todos os negócios da vida. Quando o sábado é lembrado dessa forma, as coisas materiais não influirão sobre o exercício espiritual de modo a prejudicá-lo. Nenhum serviço relacionado com 6 dias anteriores será deixado para o sábado. Devemos entender que a necessidade da vida, cuidar dos doentes, suprir as faltas do necessitado, não será tido por inocente aquele que negligenciar o sofrimento no sábado. O santo dia de repouso de Deus foi feito para o homem e o ato de misericórdia estão perfeito em harmonia com os desígnios de Deus. Não deseja que dos seus desígnios, né? Deus não deseja que suas criaturas sofram uma hora de dor que possa ser aliviado no sábado ou em outro dia qualquer. Veja que declaração. Nós não devemos hoje resolver coisas que nós já deixamos, que nós não conseguimos resolver durante os 6 dias da semana. Nós não devemos resolver hoje. E também nós devemos ajudar as pessoas necessitadas, doentes, né, no dia de sábado. Veja, muitas pessoas dizem que o adventista não faz nada no dia de sábado. Pelo contrário, né? E aqui ela diz assim que não terá tido por inocente aquele que negligenciar de aliviar um sofrimento no sábado. Ou seja, uma pessoa que estiver passando fome, sede, estiver passando dor, estiver precisando de alguma coisa, e nós deixarmos de fazer porque é sábado, dizer assim, não, hoje é sábado, essa pessoa vai ter que esperar até o pôr do sol para nós ajudarmos. Isso chama negligenciar o amor de Deus. Ou seja, nós não estamos fazendo a guarda do sábado corretamente, porque o sábado é dia de dar bênção para as pessoas. E aí, ela disse que Deus não deseja que os seus filhinhos sofram nenhuma hora de dor, sequer nem no sábado, nem no dia qualquer. Deus deseja que nós vivemos em perfeita harmonia com o Criador. E para isso, nós devemos observar o seu dia. O dia de descanso é refrigério para a nossa alma. E aí também eu quero repartir com você aqui, já que eu estou lendo esse livro aqui, me permita eu ler mais um trechinho só, para nós encerrarmos. Eu falei esse dia dos 8 remédios naturais. Eles estão aqui. Olha que interessante. Ao você fazer exercício, sair, caminhar, uma corrida, isso é muito bom para a saúde. Olha, 8 remédios naturais. Olha, ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino. Esses são os verdadeiros remédios. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você tenha um feliz sábado, que você continue na presença do nosso Criador. Eu vou ficando por aqui, né? Vou continuar estudando para que eu possa trazer mais
mais textos que são lidos fora do contexto e mais temática para que nós podemos cada dia mais se preparar para a vinda do nosso Criador. Só para encerrar, eu quero lembrar para você, como eu já disse, que o sábado não salva, mas o sábado reflete quem nós somos, se nós realmente entendemos quem é Jesus e que nós também aceitemos aquela lei que ele deu lá no Monte Sinai para Moisés, escrito lá em Êxodo capítulo 19 e Êxodo capítulo 20, que é os 10 mandamentos, e assim nós fazemos a vontade do nosso Deus. Feche seus olhos, com a sua fronte, quero orar com você. Querido bondoso Deus, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por nós entendermos, meu Pai, que a Tua palavra nunca, jamais será mudada. O Senhor é um Deus único, meu Pai, de caráter essencial. O Senhor não muda com nós, meu Pai, porque se isso fosse verdade, nós não estaremos aqui nesse momento. O Senhor é amoroso e misericordioso e tem cuidado de cada um de seus filhinhos, meu Pai, mesmo aquele ainda que não entendeu o seu propósito, mas que nesse dia o Senhor coloque no coração delas, meu Pai, a Tua palavra e o Teu bom e santo Espírito possam convencê-la, meu Pai, de entender que jamais o ser humano será capaz de mudar aquilo que o Senhor tem dito. Obrigado por tudo. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu te espero então no próximo estudo e até lá, se Deus assim nos permitir, e tenha um feliz sábado.